Você deseja aprender a desenhar os seus personagens de animes favoritos, mesmo se você não nasceu com o dom de desenhar? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link do primeiro comentário. Nesse vídeo você vai aprender como desenhar o personagem do seu próprio anime, começando do zero, mesmo que você já tenha desenhado diversas vezes, não tenha conseguido, e até mesmo para você que já desenha e quer um resultado um pouquinho mais eficiente. Então fica comigo. Seja bem-vindo mais uma vez à minha mesa de desenho, mais uma vez se você é novo aqui no canal, né? Se você é novo aí no canal, primeira vez que você está vendo esse vídeo, escreve aí nos comentários que eu quero saber se você é novo, né? Primeira vez aqui, ou até mesmo me fala quando você chegou nesse vídeo, qual foi o vídeo que você chegou aqui pela primeira vez nesse canal, tá certo? Vamos lá, vamos começar. A nossa ideia aqui é ensinar você a desenhar a face mangá, né? A gente vai entender primeiro como funciona a face, como constrói uma face. Eu já ensinei a desenhar uma face, mas não uma face mangá, uma face mais tradicional. Se você quiser saber mais, vai ficar um link aqui no card para você entender um pouquinho mais outro tipo de desenho, mas se você realmente quer somente mangá, vai ficar também no card algumas aulas de mangá para te ajudar, tá? Vamos lá. A gente vai traçar algumas características bem simples aqui, primeiro no meio, para a gente traçar essa característica. A gente vai traçar aqui, geralmente é mais apertadinho essa parte, né, no mangá, ok? E eu vou fazer somente isso daqui, tá? A partir daqui, a gente vai conseguir desenvolver algumas coisas bem interessantes, tá? Então, a gente vai traçar a linha dos olhos, ok? Eu vou fazer isso dessa forma, fica mais interessante, tá? As características são bem semelhantes ao desenho tradicional, só que você precisa tomar cuidado com algumas coisas que só no mangá é possível, tá? Então a gente vai traçar essa parte de lado, que é a parte que o olho não deve chegar. Aqui até aqui mais ou menos, que eu acho que é a parte da orelha dele. Acho não, porque aqui vai vir o nariz, tá? E aí você vai entender algumas características bem interessantes, ok? Dependendo do mangá, você pode deixar, isso vai ficar a seu critério na hora que você estiver desenhando o seu mangá. Eu não estou ensinando você a desenhar Naruto aqui, eu não estou ensinando você a desenhar o Dragon Ball, nem nada do gênero. Estou ensinando você a criar, e aí você vai poder decidir o que você quer. Se você quer um queixo mais pontudo, se você quer um queixo mais arredondado, tá? Vai ficar ao seu critério. Se você quiser fazer um personagem com queixo mais quadradinho também, fica ao seu critério, tá? Ponto. A gente fez esses detalhes específicos. A nível de mangá, vamos fazer alguma diferença aqui, tá? O olho tradicional, no desenho tradicional, a gente faz isso daqui, tá? A gente tem a pálpebra, ok? Tem os cílios e tal. E a gente também tem aqui, aqui a íris, e nós temos aqui o brilho, né, dessa íris, ok? A gente tem aqui alguns detalhes importantes e essas coisas todas. A gente tem aqui pálpebra e nós temos a sobrancelha. No anime isso não funciona, tá? Você tem que fazer um olho gigante aqui, tá? E aí tem algumas características interessantes de falar para vocês. Olha aí, a gente vem aqui e vai fazer isso daqui, tá? O olho é sempre gigantão aqui, tá? Nas mulheres, isso daí você vai colocar alguns cílios. E os cílios não é como um desenho realista ou mais artístico, que você vai fazer cílio a cílio. Aqui você vai fazer somente um cílio, tá? Assim, e já vai fechar esse cílio, como se fosse um cílio só mesmo. E você vai fazer a mesma coisa embaixo. E depois aqui, tá? Lembrando que eu tô fazendo a face mangá, serve para qualquer um. Esse é o exemplo feminino. Daí, geralmente a pupila também é bem grande, tá? Essa parte aqui, que é bem diferente do realista, porque aqui você vai ter, quanto mais a pupila for dilatada, que é esse caso aqui, menos incidência de luz ela tem. Quanto menos dilatada, que no caso bem pequenininha, tá? Mais incidência de luz ela tem. A pupila fica bem pequenininha. Quanto mais tipo escuro o ambiente está, mais dilatada ela vai ficar, que é mais ou menos isso daqui, tá certo? Só para vocês entenderem. No caso do desenho mais tradicional, realista, você tem ali pouco brilho, né? E você coloca aqui um brilho específico, daí você tem outro brilho aqui, mais ou menos. Agora aqui você vai ter brilho para tudo quanto é lado,
tá? Essa parte específica vai ter um pouquinho mais de sombra por causa da parte do rosto, né? E depois você tem a sobrancelha. Aí a sobrancelha também é bem peculiar do mangá, porque alguns têm a sobrancelha mais fina e tem outros a sobrancelha um pouquinho mais grossa, tá? E esse fino é tipo só uma linha mesmo, tá? Só para vocês entenderem, ok? Então eu vou fazer aqui já a diferença dos olhos. Outra característica legal, nos homens, tá? Nos homens, isso também deixa bem claro, quanto mais jovem o personagem for, maior o olho é, e quanto menos jovem, mais pequeno, né? Quanto mais velho, no caso, mais pequeno fica esse olho. Então, nos homens, os olhos geralmente são mais ou menos assim, tá? Mais quadradinhos, não tão arredondados, tá? E fica mais ou menos aqui. E aí, se fosse um rapaz mais velho, mais novo, você faria algo mais desse gênero aqui, tá? Maior. E aqui você vai diminuindo esse olho, tá vendo? Quanto mais velho o personagem for, você diminui esses olhos aqui, adiciona a pálpebra e tem também aqui a parte da sobrancelha. Só para vocês entenderem como fazer aí no seu desenho. Eu estou fazendo algo bem normal. Uma das características principais do anime são os olhos. Uma das, tá? Mas também tem algumas outras proporções. Mas hoje a gente só está falando de face. Outra coisa legal de se levar em conta é que os olhos você vai fazer mais forte em cima, por causa dos cílios, do que a parte de baixo, tá? A parte de baixo é quase só uma linha. E a parte de cima é maior em si, tá? E eu vou fazer aqui o brilho do olho. Só para a gente entender. E a gente já fez aqui o mangá de uma forma muito mais interessante. Outra característica do mangá são as expressões, tá? São as expressões que você pode colocar. Tá vendo? Eu já coloquei aqui uma sobrancelha legal. Tá vendo? Eu fiz o personagem aqui mais concentrado. E a gente vai fazer o mesmo olho aqui, para vocês terem uma noção o que fazer. Ok? A gente vai traçar, tá? Linha por linha, para deixar o olho o mais semelhante possível, tá? E a gente vai fazer aqui a parte de cima melhor, ok? Pálpebra, aqui do lado. A gente vai deixar aqui a pupila e vamos fazer um brilhozinho igual a gente fez do outro lado, ok? E a gente tem essa parte aqui mais fininha, como eu disse, mais fininha. E a gente vai deixar mais grossa aqui essa parte da pupila. Ó. Sombra, como eu mostrei aqui, sombra. E aí aqui, para trabalhar um pouquinho mais com essa expressão do mangá, que é bem característica, as expressões deles são bem fortes, você consegue entender o que eles estão querendo dizer, você vai colocar isso aqui assim, ó, para ficar um pouquinho mais engraçado, ó. É claro que isso vai depender do tipo de desenho que você estiver fazendo, né? Mas olha como ele já ficou aqui com uma cara um pouquinho confusa. Tá vendo? Nariz, galera, nariz de frente você tem algumas características. Você pode fazer somente a sombra do lado, né? Aqui. Você pode fazer só a sombra embaixo do nariz. Então você vai fazer aqui, essa parte aqui, que é para deixar bem claro que ele sai daqui, e você vai fazer somente a sombra dessa forma. Você não vai ficar dando características de orifício nasal, nem nada do gênero, principalmente nessa posição aqui, tá? Então você só vai fazer uns traços de iluminação, tá? Para deixar esse desenho mais interessante. E eu vou colocar aqui a boca dele, assim, vai ficar bem interessante. Depois você vem, parte para o lábio inferior e tem já o seu desenho quase pronto, tá? No nível de face do mangá, né? Olha aí. Então a gente fez aqui, demos alguns detalhes, fizemos a face, fizemos aqui essas características. Você pode também adicionar algumas características, como aqui a parte da bochecha do rosto, a nível de pescoço. Olha que legal essa outra dica aqui para vocês. Olha, ele já deu dica de nariz, já deu dica de olhos, né? Olhos masculinos e femininos. E aqui eu vou dar uma dica para pescoço. Além do olho ser menor, tá? No caso de olhos masculinos, né? Quando ele vai ficando mais velho, você também tem a característica do pescoço.
quanto o pescoço for mais fino, mais jovem o personagem vai ser. Quanto mais grosso, mais velho o personagem vai ser. Tá? E depois você pode adicionar outras características como rugas e outras coisas para deixar o personagem um pouquinho mais velho. Falando nisso, a gente tem feito live, eu falei isso numa live anterior aí, algumas semanas atrás, lembrando que conteúdo no YouTube é atemporal, ou seja, você pode estar vendo esse vídeo em 2020, não vai fazer sentido nenhum. Mas a gente fez um conteúdo de mangá e eu falei algumas dessas técnicas aqui, tá? Depois disso a gente vai fazer um pouquinho do cabelo, minha intenção não é fazer o cabelo, mas eu quero deixar essa aula bem completa para vocês. Tá? Então, ó, eu fiz aqui alguns traços para o cabelo, tá? E na parte específica do cabelo, convém que você faça o seguinte: você defina a parte da frente do cabelo, a parte dos lados do cabelo e depois a parte de trás do cabelo. Então, a parte da frente são essas mechas, tá? Que eu fiz, essa parte da frente do cabelo. Depois, a parte de lado do cabelo, eu posso fazer algo desse tipo, tá? Aqui e aqui um pouquinho mais certinho. E daqui, a parte de trás do cabelo, eu vou fazer mais ele terminando, tá? Lembrando que você pode, e tem vários estilos de mangá, que você pode fazer fio a fio. Um exemplo disso é Death Note, ou você pode fazer os traços mais grossos, como Dragon Ball e Naruto, tá? Que é mais ou menos esse campo que a gente está seguindo aqui, tá? E aí fica bem interessante você fazer essas características nos seus desenhos, tá? Se eu quiser, eu posso até criar mais um pouco de cabelo aqui para o personagem, ó, algo desse tipo, como se o personagem tivesse aí um maior cabelão grande, parece até um personagem mais tristinho, né? Tá vendo? Com algumas características bem específicas a gente vai moldando o personagem. Você deseja aprender a desenhar os seus personagens de animes favoritos, mesmo se você não nasceu com o dom de desenhar? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link do primeiro comentário.